As possibilidades que surgiram com a disseminação da internet estão transformando consumidores passivos de produtos culturais e de informação em criadores de conteúdo. Essa grande revolução no modo como compartilhamos o conhecimento gera mudanças que afetam a indústria cultural, a educação, a política e muitos outros setores da nossa sociedade. Para conversar sobre esse tema, convidamos o pesquisador e advogado Ronaldo Lemos. Está começando mais uma edição do programa Entrevista. Com a ajuda de um time de especialistas como o Ronaldo, vamos refletir sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Ronaldo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Como essas Beto. novas ferramentas que surgiram na internet estão permitindo que pessoas criem conhecimento em conjunto? Olha, eu acho que a revolução que a internet trouxe foi de fazer com que as pessoas deixem de ser só consumidoras da informação para serem também produtoras da informação. Isso revoluciona tudo. Revoluciona, inclusive, por exemplo, a educação. A gente sempre pensou no aluno como um cara que está ali para absorver o conhecimento. O professor fica ali na frente falando e o aluno fica absorvendo. Só que hoje, cada vez mais, muita gente percebe que o aluno também pode ser fonte de informações. Então eu tenho visto coisas muito interessantes, como por exemplo sites em que as anotações dos alunos são compartilhadas e transformadas numa espécie de página wiki. O que significa isso? Em vez de cada aluno anotar a matéria, cada um com as suas imperfeições, um pegando uma parte melhor, o outro não, cada vez mais há a possibilidade de essa anotação se transformar em algo colaborativo. Então, as pessoas todas anotam o que o professor está falando, colocam links multimídia, colocam referências externas ao que estão ouvindo na sala de aula e, por que não, podem até corrigir alguma coisa que o professor tenha falado que não seja exatamente correta. E você tem algum exemplo bacana sobre esse compartilhamento de conhecimento, algum site? Sim, sem dúvidas. O mundo hoje está sendo tomado por iniciativas para colocar aulas inteiras na internet, dos mais diversos assuntos. Então, as universidades americanas de ponta, Stanford ou Harvard e várias outras, estão criando projetos de pegar suas aulas e colocarem tudo na internet. Então, hoje você aqui, sentado numa cidade brasileira, pode ter a oportunidade de fazer um curso inteiro da Universidade de Harvard, inclusive cursos muito técnicos, como desde programação até coisas de engenharia e coisas bem sofisticadas. Sentado de casa, basta ter a disciplina e a curiosidade, porque muitos desses cursos estão sendo traduzidos para o português, e isso também está contribuindo para gerar essa revolução da informação. Claro que tem problemas, como por exemplo, como é que você avalia o aluno que está fazendo o curso de casa, mas até isso já está começando a ser resolvido, de modo que muito em breve vai ser possível para alguém aqui no Brasil eventualmente conseguir até um diploma, um certificado de uma universidade de primeira linha e fazer o curso diretamente da sua casa, ser avaliado de casa e assim por diante. Claro que isso põe em xeque as instituições brasileiras, porque elas vão ter que começar a se preparar para competir num mercado global em que a educação deixa de ser territorializada e passa a ser um mercado em que todo mundo compete com todo mundo. De que maneira a tecnologia e o conhecimento coletivo estão sendo usados para solucionar problemas, por exemplo, nos grandes centros, problemas de mobilidade, aplicativos? O que você tem visto de bacana com essa finalidade? Muito bacana. Tem muita coisa interessante, por exemplo, analisar fluxo de pessoas na cidade, para você entender quais são os gargalos no trânsito, você entender, por exemplo, como é que um grande evento público mobiliza as pessoas que estão chegando, que estão indo embora, e com isso prevenir melhor tumultos ou escoamento de pessoas. Esse tipo de análise, que há 5, 6 anos era impossível, hoje começa a se transformar em algo concreto. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que a gente vai começar a trabalhar com grandes volumes de dados. Os dados, por exemplo, das prefeituras, os dados que o governo recebe, vão estar cada vez mais disponíveis para as pessoas, por exemplo, dados de saúde, dados de escolaridade, matrículas escolares, desempenho escolar.
E aí, quando você começar a cruzar esses dados, vai ser muito interessante. Você vai começar a ver, por exemplo, correlações entre saneamento básico e desempenho escolar. Você vai ver correlações entre melhoria de transporte público com desenvolvimento de um determinado bairro ou com valorização dos imóveis daquele bairro. Baixou a criminalidade. Criminalidade e transporte público. Então, esse tipo de análise, que a gente está começando a ver a infância desse tipo de projeto, eu acho que daqui para frente vai explodir e vai revolucionar a vida tanto do planejamento urbano, quanto também do cara que tem uma loja e quer entender qual é o fluxo de pessoas que passa ali na frente dele. Então, esse tipo de coisa a gente vai ver cada vez mais. Legal. O que significa open source ou software livre? De que maneira as iniciativas com essa filosofia estão mudando a forma como a gente conhece as coisas? Olha, open source é você ser aberto com relação ao conhecimento técnico que você produz. Então, se eu sou um programador, faço um programa, eu posso decidir que o meu programa ele seja não só meu exclusivamente, mas que o conhecimento que eu gerei naquele código seja compartilhado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer modificações naquele programa. Melhorar, né? Melhorar o programa, pode copiar o programa, pode distribuir o programa. Então, é um princípio em que você compartilha o conhecimento que é gerado. E isso tem muitas vantagens. Por exemplo, geralmente sistemas operacionais livres tem muito menos erros do que sistemas operacionais fechados, porque tem muito mais gente analisando e olhando para ver se tem um buraco aqui, um buraco ali. Tanto que hoje, por exemplo, o Linux, que é um exemplo de sistema operacional livre, é usado em várias operações críticas, como, por exemplo, mandar foguete para o espaço, a NASA, porque quando o foguete está subindo não pode ter um erro e chamar o departamento de informática, não vai dar certo. Então, para esse tipo de aplicação crítica, muitas vezes o open source tem sido utilizado. Agora, vou falar de política. Tecnologia, as redes sociais, você acha que foram determinantes para deflagrar os movimentos que culminaram na chamada Primavera Árabe? Ou você acha que eles aconteceriam de qualquer maneira? Porque então, liga-se muito esses movimentos às redes sociais enfim, a mobilidade, a aparelhos móveis, dispositivos móveis e internet. Olha, eu acho que primeiro a tensão social existia de qualquer forma, mas o fato de ter um ditador como Mubarak sendo deposto em 18 dias, isso está totalmente relacionado a redes sociais. Porque o que aconteceu naquele momento era interessante. A tensão explodiu internamente, não havia cobertura de TV ou de imprensa tradicional ali em campo, e as imagens que começaram a vazar pelo Ocidente, inclusive, eram imagens captadas muitas vezes por telefones celulares, ou que a Al Jazeera conseguia lá com os manifestantes. E essas imagens foram fundamentais para a formação da opinião pública global. Então aquilo acelerou o processo e fez com que o Mubarak fosse deposto em 18 dias. Então eu acho que assim, é errado atribuir todo o crédito às redes sociais. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Por exemplo, o Mubarak, no momento em que ele desligou a internet para que as pessoas não tivessem acesso à rede, em vez daquilo pacificar, foi aí que as pessoas ficaram realmente revoltadas. Então, é difícil de afirmar que o crédito é todo da internet, mas experimente desligar a internet das pessoas para você ver o que acontece. Provavelmente você vai ser deposto mais rápido do que você esperava. Alguns autores, como o Nicholas Carr, o Evgeny Morozov e o Andrew Keen, fazem duras críticas ao momento em que estamos vivendo. O Carr diz que estamos ficando mais superficiais e sem poder de concentração. O Morozov que a internet prejudica as democracias. E o Keen lamenta a qualidade artística do que está sendo produzido à margem da indústria cultural tradicional. Você concorda com alguns dos pontos levantados por essas pessoas? Quais seriam as suas críticas a esses tempos que estamos atravessando? Olha, eu acho que a internet também produziu uma figura que é o do polemista de internet. E eu acho que o Nicholas Carr, o Evgeny Morozov e o Andrew Keen, eles são, em grande medida, também polemistas. Eles gostam de gerar polêmicas, sabem que a internet está na boca do povo. Então, eles soltam aí umas ideias que são altamente controvertidas e que acabam gerando muita atenção para os seus trabalhos. Dito isso, na verdade, eu acabo concordando com alguns pontos. Eu acho que nem tudo é polêmica pela polêmica.
tem sim um monte de polêmica vazia ali no que eles falam, mas alguns pontos eu acho que são realmente interessantes. Então, por exemplo, quando o Nicholas Carr critica a superficialidade, porque as pessoas não estão dando conta mais de tanta informação, isso eu concordo em alguma medida. Eu acho que realmente a gente está vivendo um momento em que é informação demais, em que a nossa capacidade humana de processar essa informação é limitada, e eu acho que a gente vai ter que descobrir algum jeito de transcender essa limitação, porque a carga informacional é cada vez maior e mais pesada. Então, nesse sentido, eu concordo. Agora, quando ele diz que isso está tornando as pessoas mais burras, incapazes de fazer o que ele chama de pensamento profundo, aprofundado, esse é o termo que ele usa, eu acho que é um grande exagero. Em que pé estão, você que participa disso, do Marco Civil, em que pé estão as tentativas de regulação da internet no Brasil e no mundo? Olha, Beto, esse é um dos temas mais importantes para o Brasil hoje. O Brasil está com uma agenda digital atrasada do ponto de vista legal. Vários países latino-americanos já têm as suas leis tratando de privacidade, de responsabilidade na internet, já têm os seus marcos civis já aprovados. E por causa disso, o Brasil está perdendo oportunidades. Então, por exemplo, um data center do Google que teria vindo para o Brasil e gerado 150 milhões de dólares em investimento, acabou sendo perdido para o Chile. O Chile acabou levando, e um dos fatores que levaram a essa perda é justamente a ausência de uma legislação um pouco mais antenada com o que está acontecendo no mundo. Então, a maioria dos países já fez o seu dever de casa legislativo há mais de 10 anos e o Brasil está atrasado, infelizmente, e a conta desse atraso começou a chegar. A gente está perdendo oportunidades, perdendo a possibilidade de incentivar o empreendedor local. Hoje você conversa com qualquer jovem no Brasil e o cara quer ser empreendedor da internet, quer criar uma empresinha, quer virar o novo Mark Zuckerberg. Então, há esse grande entusiasmo que precisa ser incentivado. E um jeito de fazer isso é criando, por exemplo, uma lei como o Marco Civil, passando e aprovando essa lei, porque é uma lei que protege a inovação e protege esse empreendedor que quer bombar na internet brasileira. Legal. Para finalizar, vamos falando de legislação, você é o representante do Creative Commons, um protocolo de licenciamento de conteúdo na internet e nos outros meios também. Como é que funciona, em que pé está esse processo aqui no Brasil? Olha, o Creative Commons hoje virou quase que uma moeda corrente na internet. Só explicando, o Creative Commons faz com que você possa autorizar as pessoas a usarem a sua obra de antemão. Ele é quase como o open source, só que para conteúdos autorais. Então, por exemplo, se eu escrevi um livro, um filme, um texto, eu posso dizer para as outras pessoas que eu permito alguns tipos de uso daquele material. E essa ferramenta hoje é essencial. Por exemplo, a Wikipedia, que é a enciclopédia que todo mundo hoje consulta, é licenciada em Creative Commons. Ela só existiu porque a licença Creative Commons fez com que um pudesse colaborar com o outro. Se não tivesse a licença Creative Commons, cada vez que alguém fosse modificar um artigo da Wikipedia, ia ter que pedir autorização para o autor que veio antes. Isso tornaria o processo inviável, impossível. Então, o Creative Commons hoje está sendo utilizado em muitos desses projetos colaborativos, parecidos com a Wikipedia, muitos materiais educacionais, por exemplo, os vídeos dessas aulas que a gente vê hoje online nas universidades americanas, são todos licenciados em Creative Commons, e materiais educacionais aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo passou uma lei municipal dizendo que todo material produzido didático pela Prefeitura de São Paulo deve ser licenciado em Creative Commons ou em outra licença livre. Então, essa é uma tendência que parte da preocupação de que quanto mais acesso, melhor. Quanto mais material disseminado com uma licença livre, maior é a experimentação e a colaboração em torno daquele conhecimento. Ronaldo, queria agradecer muito a sua participação. Queria agradecer a vocês também que acompanharam mais essa edição do programa Entrevista. Até a próxima.